Aí, tudo bem? Boa tarde. Então, hoje a gente vai falar sobre os erros mais cometidos durante os estudos. A gente vem falando aí, como eu falei, sobre métodos de estudos, os tipos de inteligência. Então, a gente sabe que cada pessoa, cada estudante funciona de uma maneira diferente. Então, a gente tem que entender como funciona a sua memória, como que você sente mais facilidade de memorizar, de estudar, né, de ter resultado. Então, qual método que é melhor para você? A gente vem falando sobre vários, né? E falando para vocês testarem todos esses métodos em provas, em leituras, em processo seletivo, qualquer situação que vocês tenham que passar ali por aquele estresse de uma prova, de uma avaliação. Então, vocês testem qual método que serve melhor para você. E dentro desse método, dentro dos métodos que nós estudamos, você pode fazer o seu com mais de um, né? Às vezes você gosta de estudar com um podcast, por exemplo, você é muito auditivo, tem essa memória auditiva boa, mas gosta de depois repetir para você mesmo o assunto, como se estivesse explicando para alguém, né? Que é a autoexplicação. Então, são dois métodos que você pode utilizar, um como complemento do outro. Mas hoje a gente veio para falar sobre erros. Então, a gente veio falando de métodos, tipos de inteligência, e hoje a gente vem para falar sobre os erros mais cometidos nos estudos. E para você se identificar quais são os erros que você comete, aqui eu estou trazendo 7, é o jogo dos 7 erros. E eu quero saber quantos você comete. Que não seja 7, né? Eu espero. Orientação de estudos, então, hoje a gente vai fazer o jogo dos 7 erros. E vamos ver com qual que a gente se identifica aqui, qual erro mais cometido. E eu vou contar para vocês aqui também qual que eu cometo, e hoje não muito, né, mas cometia mais na adolescência, talvez. Então, a gente vai discutir aqui os nossos erros. O jogo da verdade. Então, o primeiro erro é estudar por osmose. Então, sabe aquela coisa de ficar estudando o dia inteiro? Só que você abre o caderno, põe o caderno na cabeça, deita em cima do caderno, vai deitar com o caderno na mão e acaba cochilando, ou com o computador, né? Com o seu texto, seja lá o que for. Então, você anda o dia inteiro com aquele, né, com aquele texto, com aquele caderno, ou com o computador aberto na tela, mas você não está fazendo absolutamente nada, né? Não vai por osmose mesmo. O texto não vai entrar na sua cabeça só estando próximo ao livro, só estando próximo ao computador, com o texto. Então, é perda de tempo, não adianta. Passar a noite em claro, entre aspas, né? Abre o caderno e não dorme porque tenta estudar, mas está cochilando sempre, né? Então, você não está nem dormindo e nem estudando. Vamos ser sinceros, né? Então, não existe esse tipo de estudo. Então, em um dos métodos, ou em uma das orientações aí, eu falei sobre estudar, sentar para estudar, ter horário, ter disciplina, ter o cantinho, ter as coisas arrumadas ali para que você não tenha distrações, né? Então, esse
esse desenho aqui mostra bem, né? Não adianta ficar com os cadernos na bolsa, na cabeça, abrindo, deitando em cima, né? Não adianta, né? Não adianta. A gente tem que sentar e fazer efetivamente o estudo. Então, toda hora que alguém olha ou pergunta, o que você está fazendo? Ah, eu estou estudando, mas não está estudando nada. Estuda o tempo inteiro e não faz nada. Quer dizer, não estuda, né? Porque está com o caderno aberto, tentando estudar. Então, esse é o primeiro erro que eu trouxe. Eu sei que muita gente comete esse erro. E, sinceramente, eu nunca cometi esse erro, porque sempre valorizei muito meu tempo. Sempre gostei muito de me divertir. Então, para mim, estudar bem no tempo que eu tinha muito menor era o meu desafio, porque quanto mais eu conseguia entender aquilo que eu estava estudando, quanto melhor eu estudasse, mais tempo eu teria no meu dia, no meu mês, principalmente no final do ano, quando estava todo mundo correndo atrás de nota. A gente fala de bimestres também, no fim do ano, pior ainda. Eu já estava pensando em férias, já estava pensando em descanso, professores até dando presença, né? Já dispensando, deixando só os de recuperação, né? Então, eu já estava nesse processo aí de libertação, né? No final do ano, descanso, lazer. Então, esse erro eu não cometia. Depois vocês contam aí. Eu sei que tem bastante gente que comete esse erro aí, né? O jogo dos 7 erros, o segundo erro, estudar na véspera. Gente, olha a pilha de livros, né? Aqui, ó, ela olha a pilha, mas não consegue estudar. Nem que tente, não vai conseguir. Porque, primeiro, que se você estudar na véspera, você não vai lembra das memórias que a gente estudou? Não tem como você lembrar depois tudo, né? É um processo que a memória ela vai passando. Então, você fazendo aos poucos, vai fixando melhor. Então, se você deixar para estudar na véspera, não vai conseguir pela quantidade. E se você conseguir passar por tudo, ler tudo, sei lá, folhear tudo, sei lá, não vai dar certo também, porque a memória... Lembra que a gente falou que a memória ela deleta mais do que capta? Então, existe um processo mais lento, né? Então, não vai adiantar. Então, quem deixa aí para estudar na véspera das coisas? Né? Quando o certo é você ir estudando e relembrando durante o bimestre o que você está vendo, o que você está tendo lá na sua sala de aula, e na véspera descansar. Ou apenas dar aquela leitura leve, só para relembrar o que você já veio estudando. Então, esse erro vai fazer você ir mal, com certeza, na prova. Eu também vou dizer que esse erro também não cometia, né? Nossa, gente, será que cometia algum? Porque sempre estudar antes era meu lema, já que eu queria me libertar, ter meus horários para fazer minhas coisas que eu gostava. Então, sinceramente, também não deixava para estudar na véspera. Terceiro, não descansar. A gente falou muito sobre isso também, né? Quando você pegar muita coisa para estudar e não descansar, e não ter o tempo de lazer, ou não ter o tempo de descanso para a sua memória, tanto que a gente trouxe o método Pomodoro, que em meia hora, 25 minutos estuda e 5 você descansa, porque tem um momento que
não se estuda, não se fixa, não se memoriza, né? Existe ali o cansaço, né? A memória também cansa. Então, não descansar. E esse não descansar é não descansar o físico, o mental e o emocional. Porque quando a gente vai fazer uma prova, a gente tem nervoso, a gente tem ansiedade, a gente tem agitação, né? A gente tem essa ansiedade de ir bem, de acabar logo. A gente tem o emocional, o mental, que tem que estar leve, tem que estar livre para eu conseguir lembrar tudo que eu estudei. E tem um descanso físico também, né? Dormir bem, o meu físico, o meu corpo físico. Então, a gente é um todo e a gente tem que estar prestando atenção nesse todo, né? Físico, emocional e mental, esse integral. Então, o descanso aqui não é só dormir, não é só físico, mas parar a mente em alguns momentos, assistir um filme, ouvir uma música, né? E vai trabalhar também no emocional. O emocional. Se você ouvir uma música, fazer alguma coisa que você gosta, você vai estar alimentando ali o seu emocional bem, né? Diminuindo essa agitação, essa ansiedade que é na época das provas, época de fechamento de bimestre, né? Então, aqui não descansar é um erro. Então, esse erro também pode ser que um pouco eu cometesse, no sentido de querer fazer muita coisa, né? Não só de estudar o tempo inteiro, mas de não parar muito, né? Então, aquela ansiedade de sempre estar fazendo alguma coisa, sempre em busca de alguma coisa e não descansar muito, né? Pode ser que me encaixe um pouco. Outro, estudar cansado. Então, olha lá, tá morrendo no sofá, como no vídeo, morre no sofá, deixa o livro aberto, estuda, não estuda, né? Não estuda cansado. Tanto físico, quanto mental, quanto emocional, esse integral que a gente falou no não descansar, o estudar cansado também vai causar em todos esses setores, esses segmentos aí, esse integral do ser humano. Então, se eu estudar cansado, eu vou estar afetando o meu físico, porque o meu corpo vai cansar. Eu vou estar afetando minha mente, porque a minha memória ali, o meu sistema, o meu cognitivo vai dar um curto-circuito. E o emocional também, porque a ansiedade, a agitação, né? Se eu não consigo, estou cansado, não consigo, mas estou tentando, né? Aquilo vai gerando uma bola de neve dentro de mim, que não está conseguindo. Então, esse é o estudar cansado, um erro, né? Então, esse eu não cometi. E você? Estuda cansado? Não planejar as disciplinas e conteúdos. Esse é um erro que eu falei numa aula, várias aulas, só sobre planejar as disciplinas e conteúdos. Eu falei sobre planejamento, eu falei sobre agenda, eu falei sobre como começar, em qual disciplina que eu devo começar, né? Naquela que eu tenho mais dificuldade, geralmente, para ficar livre logo, não é assim? Pelo menos, né? As outras são mais leves, mais fáceis de estudar. Então, eu ensinei a agenda aí para vocês, tem vídeo aí também, e sobre vocês fazerem esse planejamento muito bem, porque se eu tiver uma base boa desse planejamento, então eu não vou cansar,
vou conseguir descansar, vou conseguir fazer as coisas que eu gosto. Então, esse planejamento é essencial. Então, se eu não planejar, se eu não montar uma agenda de prioridade, se eu não montar aquela disciplina que eu detesto, estudar ela antes, aquela que eu tenho muita dificuldade, estudar ela antes, aí eu estudo tudo que eu gosto antes e vou deixando ela para depois para não estudar mesmo, né? Se eu fizer isso. Então, gente, é isso. Inverte, planeje, tenha disciplina para conseguir ter resultado e ficar leve. Porque o objetivo é ficar leve o estudo, é ficar simples, é ficar fácil. Então, isso aqui tudo é só para ajudar a gente mesmo, para nos ajudar, né? Isso aqui é uma autoajuda para você conseguir ter essa leveza na sua vida. Aqui o erro exagerar nos estudos, né? Que eu pus estudar de véspera, estudar cansado, não descansar, mas o exagero também, né? Se você exagera, eu pus lá que não descansar é um erro, né? Eu podia não descansar, mas não descansar fazendo outras atividades, né? Aqui eu já estou focando assim, o exagero no estudo, né? Então, é outro erro essencial também. Esse erro, acho que o não planejar, eu não cometia, porque realmente planejava sempre muito bem, mas o exagerar pode ser um pouco, que em alguns momentos, em algum momento a gente, às vezes eu tenho exagerado um pouco aqui, esse erro eu já cometi, mas muito pouco, porque quem foca no estudo para ter o lazer, para ter o descanso, para ter o ficar livre, fechar nota antes, né? E fechar o ano e o professor falar assim, olha, você não precisa vir mais, eu vou te dar presença, agora só quem está de recuperação. Então, isso era meu foco, era o meu. E eu ia seguir até o fim do ano, assim, bem, né? Então, às vezes, exagera um pouco, mas se exagera num momento para tirar o pé no outro, né? Se acelera para tirar o pé no outro momento. Mas exagerar nunca é bom, né? Porque nesse exagero que você pode se perder no caminho, né? E o físico, emocional, mental aqui ser de alguma forma afetado, né? E o sétimo, orientação de estudos aqui, não explorar a internet. Gente, a internet tem tudo que pode nos ajudar. Então, tem aplicativos para ajudar nos estudos, tem aplicativos tem podcast, tem YouTube, tem professores que fazem mnemônicos, que a gente já estudou também, né? Que quem quiser voltar aí para assistir, os mnemônicos os professores fazem com músicas, né? Para entender melhor aquele assunto que é decoreba, que você não consegue decorar, então põe na música. Gente, isso você pode fazer o seu método, como eu falei, mas você principalmente pode usar a plataforma que já existe aí. Tem professores de química, de física, de matemática, de português, né? Dando aulas maravilhosas aqui no YouTube, por exemplo, e com música. Você vai ver o seu método, qual professor que você gosta mais, assista, usa a internet a seu favor. Quem gosta de ouvir, tem podcast, né? Tem aplicativos até para contar tempo, de quanto tempo você está estudando, agendas online que lembra você. Então, isso eu falei aqui, alguns que eu lembrei, mas infinitamente, tudo que você quiser
você vai ter a ajuda da internet. Fora, né, a pesquisa em si, a pesquisa, as informações. Então, se você não entendeu qualquer coisa, entra na internet, faz uma pesquisa lá. Você vai ter vídeos, vai ter textos. Entra no Google Acadêmico, onde você vai ter lá várias pesquisas já acadêmicas, né? Pesquisas de faculdades feitas sobre o assunto. Então, a gente tem que aprender a explorar essa internet. Eu vou trazer para vocês formas de explorar a internet, porque pode auxiliar muito nos estudos, nos trabalhos escolares, né? Enriquecer esses trabalhos, não só os conhecimentos, mas os trabalhos, né? Então, vocês têm o mundo nas mãos, mas tem que saber usar, tem que saber explorar. E a gente vai trazer aqui algumas coisas, então, a respeito dessa internet, que traz para a gente aí ferramentas úteis nos estudos. E para fechar, bom, esqueci de falar esse erro aqui, não explorar a internet, eu não cometo, porque eu exploro bastante. Poderia explorar mais, mas não cometo. E você? Explora a internet? E para fechar, uma frase aqui do Instituto Ayrton Senna sobre a autogestão, que a gente tanto fala, né? Autogestão. Então, a autogestão é importante não apenas em relação à capacidade de executar as tarefas escolares. A gente fala aqui só de tarefa escolar, mas eu sempre falo para vocês que essas tarefas escolares, essa organização, esses erros e acertos, eles vão paralelamente para a nossa vida, né? Aqui, ó, não executar capacidade de executar as tarefas escolares, mas também aquelas relacionadas à vida pessoal, à carreira e ao trabalho ao longo da vida. Então, esse paralelo eu sempre faço em todas as aulas, né? Que é a autogestão. Tudo que a gente fala aqui, que eu falo para vocês de erros nos estudos, métodos, como estudar, não é uma coisa que vai ficar só na escola, mas que vocês vão levar para a vida de vocês. É um autoconhecimento, né? Uma autogestão que vocês vão usar pro longo da vida. Então, vocês saem, é Enem, é vestibular, é processo seletivo, é no trabalho, essa gestão, essa organização, essas agendas, né? Como que se organiza o dia, a rotina de trabalho, os hábitos. Então, isso é muito importante, não só aqui nos estudos, mas para a vida de vocês. Então, agora, fica aí a frase para refletir. E os 7 erros para refletir. Quais são os erros que você está cometendo e qual que você vai começar a trabalhar ao contrário? Qual que você vai começar a corrigir primeiro? Então, são 7. Quantos você está cometendo? Por onde vai começar? Comece por um, depois outro, até eliminar todos os erros que você comete. Então, como a gente fala de agenda e organização, comece de um em um para conseguir zerar os erros, tá? Então, esse é o desafio aqui para os estudos, para as tarefas escolares, para as provas, avaliações e para a sua vida. Então, uma boa tarde para vocês e fica aí essa reflexão.